Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 61 de estudo da doutrina espírita. O estudo inicial da doutrina sempre se faz, na maioria das casas espíritas, lendo o livro dos espíritos. E esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é ler o livro dos espíritos e ir gradativamente compreendendo, sempre com explicações, de forma fácil, entendendo então a doutrina espírita. E o nosso objetivo é ler o livro dos Espíritos, esse aqui do lado, do início até o final. O livro dos Espíritos foi o primeiro livro que Kardec preparou, que Kardec compilou, com perguntas e respostas que recebeu da espiritualidade, sobre as suas dúvidas, sobre o que ele colocou como questões, como perguntas, né? E aí montou, então, o seu primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Essa história toda de o que é o Espiritismo, como surgiu o Espiritismo, a gente fala lá na aula 1. Então, se você está começando agora, está zero com o Espiritismo, não sabe nem o que é, vale a pena começar lá na primeira aula. A primeira aula, o título dela é O que é o Espiritismo? A segunda aula é Evangelho no Lar. Então, se você não faz ainda Evangelho no seu lar, na sua casa, assista a aula 2 também, porque lá a gente explica o que é o Evangelho no Lar, como fazer, quais as sugestões para fazer o Evangelho em seu lar, né? E é sempre muito bom. Bom, e é isso. Então, nós fazemos a leitura do Livro dos Espíritos, nosso objetivo é ir até o final, são 1019 perguntas, e nós vamos gradativamente lendo um pouquinho de perguntas toda a aula. A gente faz a leitura também de um livro de abertura. É uma página rápida de abertura e depois a gente faz a compreensão. É o nosso momento de conhecimento da doutrina espírita, de leitura de uma página com ensinamentos, e desses ensinamentos nós vamos gradativamente fazendo a nossa reforma íntima, fazendo a compreensão, tirando dali os pontos chaves para a gente colocar em prática no dia a dia. Muito bem, nós estamos lendo então Caminho, Verdade e Vida como livro de abertura. Hoje, em Caminho, Verdade e Vida, nós vamos ler uma página chamada Reuniões Cristãs. E depois nós vamos para o Livro dos Espíritos. Continuamos na segunda parte, capítulo 9, falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Bora lá então. Vamos para Caminho, Verdade e Vida, a página de hoje, Reuniões Cristãs. Nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, ele foi escrito por Emmanuel, mas sempre ele inicia cada página com um versículo aqui dos Evangelhos, né? Então, hoje, a mensagem começa com um versículo de João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 19. E aí, agora o texto de Emmanuel. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura. Em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras, entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça, inflexível, com o perdão de um amor sem limite, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos,
cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino. Eis que surge o Mestre, muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora, inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o mundo invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espíritas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastadas de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Muito bem, muitos aprendizados, né? Falamos aí sobre as reuniões cristãs e falamos sobre o encontro com a espiritualidade, que desde os primeiros cristãos, os cristãos gnósticos, desde das reuniões que eram feitas com Jesus, com os seus discípulos, que aonde os discípulos profetizavam, como eles chamavam, mas era um encontro mediúnico. Era um encontro em que o discípulo, e Pedro era, assim, talvez o maior dos médiuns ali entre eles, constantemente recebia mensagens da espiritualidade. Inclusive, vemos isso claramente nos textos gnósticos. Vemos isso em vários evangelhos gnósticos achados recentemente em Nag Hammadi e achados também em Qumran, próximo do Mar Morto. Então foram dois conjuntos de gnósticos achados muito próximos, um em 1945, próximos em termos de anos, né? E ficaram 2000 anos escondidinhos. E por uma sincronicidade divina, um conjunto foi achado em 1945, o de Nag Hammadi, no Egito, uma biblioteca, quando eu falo um conjunto, é uma bibliotequinha completa, né? E o de Qumran, também com a biblioteca completa dos essênios que viviam ali naquela região de Qumran, escondida dentro das cavernas para não ser achada pelos romanos, foram guardadinhos ali e escondidas durante 2000 anos, né? Quase 2000 anos, né? E foram achados agora, as duas juntinhas, uma em 1945, a outra em 1947, 2 anos depois. Olha como a espiritualidade trabalha, né? As sincronicidades, como chamava Carl Jung, né? A gente percebe por que uma coisa que ficou escondida 2000 anos, de repente é achado quase que simultaneamente, né? Bom, e eu estou falando isso por quê? Porque foi citado aqui por Emmanuel justamente que os encontros cristãos têm também a união com a espiritualidade. Sempre tiveram, desde a época dos gnósticos, os primeiros cristãos. E um dos primeiros profetas, quem foi? Né? Sem olhar muito lá para trás, né? Porque a espiritualidade existe desde que o mundo é mundo, né? Então, desde a época das cavernas, desde os primeiros seres, a espiritualidade já existe e já atuava, né? Bom, mas um dos primeiros aí que a gente tem relato é Moisés, né?
que recebeu ali as tábuas, e aquelas tábuas ali teriam sido passadas a ele por Deus, né? Mas ali é uma forma de mediunidade, né? Ele recebeu, ouviu isso e aí transcreveu isso, e ali é um contato com a espiritualidade, podemos entender assim também, né? Em Antioquia, ou Antioquia, né? Como alguns preferem aí, tinha a igreja da Antioquia, muito famosa na época dos gnósticos, dos primeiros cristãos, era muito famosa porque era uma igreja que era o tempo inteiro recebendo mensagens, o que eles chamavam muito de profetização, né, de profetas, né, mas ficavam então ali reunidos e de repente recebiam uma mensagem e profetizavam, né? Então, por exemplo, um relato que a gente vê famoso, conhecido, é o de Barnabé e Paulo, né, que foram então enviados em missão ali nessa igreja, na igreja de Antioquia, né? Entre os profetas, estou citando aqui agora um trecho, entre os profetas e professores da igreja de Antioquia, contavam-se com Barnabé e Simeão, né? A quem também chamavam de o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de leite do governador Herodes, e Saulo, né? Um dia, estando eles a adorar e a jejuar, disse-lhe o Espírito Santo. Então vejam só como o texto era, né, escrito, né? Ou foi escrito assim na Idade Média, quando se escreveu os evangelhos, né? Recebeu o Espírito Santo, né? Que a gente sabe que não era eram profetas que vinham, eram espíritos que vinham se manifestar ali e que tinham vários médiuns ali capazes de receber e capazes de falar, né? E aí, assim, depois de jejuarem e orarem de novo, colocaram as mãos sobre eles e enviaram-nos, né, para a sua missão. E aí foi que começou, então, a missão de Paulo, né, e Barnabé aí, como missionários aí, levando aí a mensagem de Jesus aí a todos os cantos. Mas foi ali, na igreja de Antioquia, depois de terem recebido uma mensagem espiritual, né? Naturalmente, aqui mudam-se aqui os pontos de vista, os canônicos evangélicos ortodoxos, né, dizem que foi o Espírito Santo, né, mas que nada mais é aqui do que uma mensagem. Pode até ter sido através de uma mensagem divina de alto nível, né, de Deus que seja, mas não foi Deus que esteve ali transmitindo a mensagem. Com certeza não. Com certeza mandou no ponto de vista espírita, né? Com certeza mandou ali um espírito elevado com uma mensagem, com uma missão de passar essa missão para Paulo e para Barnabé, tá? Então, como esse exemplo que eu citei, existem vários outros no Evangelho também que falam sobre os encontros mediúnicos. E isso fica mais e mais evidenciado quando a gente lê os evangelhos gnósticos. E aí, aqui no canal você encontra vários evangelhos gnósticos que a gente vai lendo, né? Eu vou gravando série e já temos, por exemplo, o evangelho gnóstico de Tomé, em breve teremos outros também, e sempre com um ponto de vista espírita, né? Falando sobre, olha, mostrando e evidenciando as mensagens, todas elas com um teor ali de encontro espiritual, né? O que a gente não vê nos canônicos, por exemplo. Então nós temos mensagens no Evangelho Gnóstico, por exemplo, que fala que, olha, Jesus comenta que eu estive entre os homens, né, e os encontrei todos embriagados. E aí ele vai narrando, né, o que ele quer dizer. Ele quer dizer que ele esteve, e vejam bem, quando ele diz eu estive, significa que ele não estava mais. Ele já tinha desencarnado e estava passando essa mensagem através de um dos discípulos, que anotou, né, ou o próprio Tomé que anotou, ouviu a mensagem de Jesus, que Jesus depois se apresentava para os discípulos, depois de ter já desencarnado, e aí deixava a sua mensagem. Então, esse é um exemplo, tá? Nos evangelhos gnósticos você vê
uma infinidade. O gnosticismo ele é muito ligado à espiritualidade. O cristianismo inicial é todo muito ligado à espiritualidade, a contato com o mundo espiritual, constante, em todas as reuniões, inclusive que Jesus fazia com os seus discípulos, havia essa prática. Mas, depois, com a chegada da Idade Média, com a chegada da necessidade de ocidentalizar o cristianismo, né? Aí retirou-se isso tudo, selecionando os textos, inclusive. É uma pena. E o Oriente continua com a sua fé na espiritualidade de uma forma completa, né? Mudando os detalhes e tudo, a maneira de enxergar, mas acreditam também em reencarnação e etc. Bom, já que nós estamos falando aqui em reuniões cristãs, não podemos esquecer do Evangelho no Lar, né? Que nós falamos aqui no iníciozinho do vídeo. O Evangelho no Lar é um encontro, um momento que a gente reúne a família toda, né, para fazer a leitura do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, comentado pelos Espíritos, que nos foi dado também por Kardec. E aí a gente faz uma leitura, pode fazer a leitura do Caminho, Verdade e Vida de abertura e depois faz o Evangelho. Bom, tudo isso eu explico na aula 2, vale muito a pena assistir. E faça o Evangelho no Lar. É uma reunião espírita fundamental, uma reunião cristã, acima de tudo, fundamental para que você faça na sua casa. Melhorando, trazendo paz para a sua casa, trazendo direcionamento de boa conduta, de direcionamento do bem e do que não é o bem, o que é o mal, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Pensamento positivo, oração, que só a oração já traz para a gente já uma chuva de bênçãos, né? Do alto, da espiritualidade, de Deus. Então, e só a oração já nos enche a todos. E o encontro da família toda na mesa para fazer esse estudo é sempre muito bom. Mesmo que você seja sozinho ou que não consiga reunir todo mundo, faça a sua reunião também. E assista a aula 2, que está muito boa e explica em detalhes como fazer o Evangelho, né? A leitura do Evangelho no Lar. Então é isso, eu acho que a principal mensagem aqui é justamente essa mensagem da reunião cristã, da reunião de grupos cristãos, cada um distintos, às vezes com pensamentos diferentes, né? Emmanuel citou aqui outros grupos também, alguns deles mais dogmatizados ou com um sacerdócio muito organizado e tal, para se fazer as suas reuniões, né? O Espiritismo não tem essa exigência toda. Como Jesus falava, nós espíritas acreditamos que, olha, para você se reunir, fazer a sua reunião, ou sozinho até fazer o seu momento de oração, você pode se afastar, ir para um local tranquilo, de paz, e ali você faz a tua oração. Ter um encontro com Deus. Já será uma reunião cristã, né? Uma reunião é uma união sempre com a espiritualidade e com Deus. Muito bem, pessoal. Eu acho que hoje é bem por aí, né? Falamos de reuniões cristãs e falamos aqui sobre um momento aqui que os ortodoxos comentam muito, que não, porque Moisés, e aí cita Emmanuel aqui também, né? Porque você vê muito aqui o pessoal que é cristão ortodoxo, né? Comentar de que não, porque Moisés proibiu o contato com o mundo espiritual, né? E aí, justamente, Emmanuel comenta aqui, olha, entretanto, Jesus, assim como Jesus veio para mudar o que Moisés colocou, né? Muitas das coisas que Moisés colocou, entrou um novo patamar com a chegada de Jesus, né? Então, o que Moisés colocou lá no Antigo Testamento é Antigo Testamento. Temos que entender que é para um povo que vivia numa época anterior e que tinha muito essa necessidade ali de alguns controles mais rigorosos para que se conseguisse manter a paz entre os homens daquela fase, daquele nível de elevação. Então, tudo é um nível de elevação do ser, né? Então, nós estamos agora
Nós tivemos um nível de Jesus que levou tudo para amor, né? Parou com aquele negócio de vingança, olho por olho, dente por dente e tal. Não, acabou. Agora é dar a outra face. Então o nível mudou, o nível é outro. Então não dá para ficar olhando para Moisés e dizer, não, Moisés proibiu. Não, o Espiritismo acredita nas mensagens de Jesus. Tá? E a gente tem cada vez mais comprovados, como eu comentei, que Jesus, junto com os seus discípulos, então, todos eles praticavam ali a mediunidade constantemente. E Pedro era um dos maiores ali médiuns, né? Muito bem, vamos então para a leitura então do Livro dos Espíritos, né? E nós estamos lendo a parte 2, capítulo 9, sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, nas aulas anteriores, nós já lemos todos os itens que estão em azul e hoje nós vamos ler os espíritos durante os combates, né? Guerras e coisas desse tipo. Então, Kardec vai fazer perguntas indagando justamente sobre isso. Olha, o que acontece com os espíritos, né? Que estão ali na guerra e tudo, né? Eles sofrem, eles mataram, eles geraram karma para eles. Como é que isso funciona, né? E depois nós vamos ler sobre pactos. Tchan. Então vamos ver o que Kardec perguntou, né? Existe esse negócio de pactos? Como é que isso funciona, né? E vamos lá. Questão 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Ou seja, tem espíritos atuando aqui para esse exército e tem espíritos ajudando a esse exército? Resposta dos espíritos: sim, e que lhes estimulam a coragem. E aí continua a explicação. Os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Muito bem. E aí, aqui, o que eu entendo aqui na 541 olha, a gente sabe que a gente às vezes tem espíritos familiares que nos acompanham, né, que vêm ajudar e que ficam tentando ajudar de alguma forma, mesmo que não seja a ajuda mais indicada, né? Por não serem, por vezes, não serem espíritos elevados, né? Ou seja, não é igual a um espírito protetor, né? um espírito guia. Ele é eleito por Deus para ser o nosso espírito guia. Não é igual. Mas ele está ali tentando ajudar, tentando, né? Bom, o que faria um espírito desse numa guerra, né? Iria lá para ajudar, para dar força, para ficar lá tentando, de alguma forma, ajudar, né? Bom, 542. Estando numa guerra, pergunta de Kardec, estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por causa injusta? Resposta: bem saber, há haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Bom, então o que os espíritos comentam aqui, né, é que, olha, a maioria dos espíritos que está ali envoltos na guerra, né, envolvidos diretamente na guerra, tentando ajudar e tudo, não são espíritos elevados, né? Os espíritos elevados provavelmente estão longe dali, tentando acalmar os líderes para que não se embatam, né, para que não provoquem ali o confronto, tentando chegar num acordo, orando a Deus. Espíritos elevados não vão estar ali no meio. Ali. Os que estão ali no meio são os que gostam da briga, do embate, e não estão nem aí para a justiça. É isso que os espíritos respondem aqui. Questão 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos da campanha? Foi mais ou menos o que eu comentei, né? Vamos ver a resposta dos espíritos.
sem dúvida alguma, podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Então, podem influenciá-lo, sim. E acontece. Questão 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhes planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Resposta: podem, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências. E melhor faria se obedecesse, em vez de comandar. Então, o que os espíritos dizem aqui é que sim, pode ter um espírito do outro lado, inclusive, que vem para falar coisas erradas, tentando direcioná-lo para um caminho errado que vai causar a derrota dele, né? Acontece. Só que como nós, na nossa vida, né, nós já lemos em várias questões anteriores, em aulas anteriores, já estudamos sobre isso. Nós temos que constantemente estar com o nosso racional ativo, né, com a nossa parte racional pensando. E não assumir nenhuma decisão, nem falar nada de improviso, de supetão. Porque muitas vezes não somos nós. Então, recebeu uma ideia. Puxa, tive uma ideia. Mas é boa de fato? Realmente vai trazer o bem para todos? Será que não tem uma solução menos traumática, que não cause o mal de todos? Esse é o pensamento racional, né, de um espírito elevado. E é isso que os espíritos comentam aqui. Olha, mesmo os líderes, principalmente os líderes, eles têm também o seu livre-arbítrio e deveriam usá-lo de forma sábia. Até porque são líderes, estão liderando. Então, mas muitas vezes não acontece, sabemos disso. Então, nós lemos a questão 544. Vamos a 545 agora. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Então, muito interessante a pergunta de Kardec, né? A dupla vista nós já estudamos em questões anteriores. Se você não conhece, volte algumas aulas atrás, onde falamos sobre dupla vista, né? Que é você poder enxergar algo que está longe de você. Como se fosse uma visão intuitiva, que comentam aqui os espíritos, né? E aí, com essa visão intuitiva, né, ele ter uma percepção de antemão do resultado que vai obter. Bom, resposta dos espíritos. Isso se dá a miúde com o homem gênio. É o que ele chama inspiração. E o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos, que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o veem dotado. Muito bem, vejam que ele falou aqui, tem uns pontos muito interessantes nessa resposta, né? A primeira delas eles falaram o homem de gênio, ou seja, o homem com um espírito elevado. Acho que podemos traduzir dessa forma, né? Então, um homem espiritualizado, um homem que não é aquele homem matéria, o homem que é totalmente... Não, é um homem que já tem um certo grau de elevação. Um homem que conhece a espiritualidade, que trabalha a sua espiritualidade, né? Esse, como nós já falamos várias vezes anteriormente, esse ser consegue receber de forma mais fácil, mais clara, inspirações de seu mentor, de seu guia. E aí, recebendo essas inspirações de direcionamento, ele tem uma vantagem em suas mãos. Essa foi a 545.
Por isso a gente tem que trabalhar constantemente a espiritualidade, tem que compreender, acima de tudo, né, como é que tudo funciona, que é o que nós estamos fazendo aqui na leitura do Livro dos Espíritos, né? Compreendendo e aprendendo para entender como é que a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia, de forma a conseguir nos conectar com o nosso mentor. Já lemos sobre isso em questões anteriores também, né? Como conectar com o nosso mentor para pedir, de repente, uma orientação. Fundamental numa situação dessa, de guerra, né? De um líder que está conduzindo um exército inteiro numa batalha. Se lhe for dado o direito, por Deus acima de tudo, né? Não adianta o mentor querer ajudar. Ah, eu quero ajudá-lo. Mas se ele não tiver que vencer aquela batalha, ele não vai vencer. Se ele não tiver no domínio da razão, no domínio do direito da vitória, ele não vai vencer. Mas se ele tiver, se eles tiverem que ganhar essa batalha, aí com certeza, com a permissão de Deus, o seu mentor vai se aproximar e vai passar para ele inspiração, ou seja, mensagens. Olha, se fizer isso, ideias. E se fizer aquilo, né? E aí ele toma a sua decisão, sempre utilizando o seu racional, sua razão noética, da sua inteligência que tem dentro de si. Não assumindo e fazendo automático. Até porque pode ser que não seja o mentor que passou para ele a ideia, né? Então ele sempre tem que parar e pensar, realmente é uma boa ideia? Parece uma boa ideia. Vamos nesse caminho, então. E aí ele toma a decisão. Tá? Questão 500. Eu não mudei a página, agora eu mudei aqui. Agora sim, questão 546. No tumulto dos combates que se passa com os espíritos dos que de que sucumbem, né? Ou seja, os que morrem, né? O que se passa no meio daquele combate de um espírito que sucumbe, que morreu, né? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? E a resposta dos espíritos: alguns continuam a interessar-se e outros se afastam. Continuando a explicação, eles falam: dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. Num primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Então, muito desses espíritos se levanta e quer continuar lutando e não entende o que aconteceu. E meio perturbado ainda, ele continua ali na batalha em si. Até que pouco a pouco ele vem percebendo, se desligando e percebe o que aconteceu, né? Enquanto que outros não. O espírito mais espiritualizado, que tem mais noção, por exemplo, de espiritismo, né? Da vida, que a vida continua, da vida após a encarnação, né? Aí ele vai e se desprende de forma mais fácil e rápida, se livrando e saindo dali daquela vibração ruim, daquele momento ruim ali. Questão 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Resposta: nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter.
tá? Conforme o nível do espírito, da mesma forma como falamos antes, né? Ele mantém o ódio, o rancor, a raiva, né? Ou não. Ou ele percebe, né, o que houve, o que aconteceu, percebe aí a sua expansão da sua consciência, porque é o que acontece quando nós nos desprendemos, né? O nosso raciocínio aumenta imensamente, gradativamente, é verdade, mas já vai aumentando, e você, de forma mais fácil, você percebe que aquilo ali não serve para nada e que a vida continua na espiritualidade. Questão A, dentro da 547. Continua a ouvir o rumor da batalha? Resposta dos espíritos: perfeitamente. Ou seja, o espírito que desencarnou continua a ouvir o rumor da batalha, os barulhos da batalha? E os espíritos respondem: sim, perfeitamente. Muito bem, pessoal. Questão 548. Temos que entender que esse livro, o Livro dos Espíritos, né, foi escrito em 1857. Né? Então, infelizmente, ainda tínhamos muitas guerras. Né? Hoje em dia, temos, mas muito poucas. Naquela época, ainda tinham muitas ainda. Né? Então, era muito constante as batalhas, guerras. Questão 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Então a resposta: raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata deste fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição espiritual, né, em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Ou seja, em algum momento, assistentes espirituais que estão ali ajudando, né, é que vão levá-lo ao lado do seu corpo, para que ele possa compreender o que aconteceu. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista, ou seja, ele não fica desagradado com aquilo, né? Ele não fica ali irritado, né? Tendo em vista estar todo concentrado agora no espírito. Só ele prende a atenção dos outros. Então ele sabe agora que ele é espírito, ele tem essa consciência. E ele não fica traumatizado, nem fica, ainda mais sob assistência ali, com assistentes ajudando. Tá? Bom, é isso, pessoal. Sobre os espíritos durante os combates, foram essas as perguntas de Kardec. Agora nós vamos ler, nós vamos entrar em outro assunto. Kardec colocou aqui duas perguntinhas, chamando de pactos. Será que existem? Vamos ver. Pergunta 549. Algo de verdade haverá nos pactos com maus espíritos? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos aqui: não, não há pactos. Há, porém, naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como hás de fazer. Chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirva em seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade? Aquele que intenta praticar uma ação má, ou seja, aquele que pensa em praticar uma ação má,
pelo simples fato de alimentar essa intenção, ou seja, pensou em fazer o mal, é o que os espíritos estão comentando aqui, só em pensar em fazer o mal, já chama em seu auxílio os maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam desses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. Bom, e aí, uma conclusão final aqui. O fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos interiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer, que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Tá? Então, é uma simpatia, né? Bom, o que eu tiro daqui? Em primeiro lugar, não temos que pensar em fazer mal para ninguém nessa vida. Ninguém. Só de você pensar, você já está gerando karma. Né? Então, o Espiritismo ele é completamente contra qualquer ação desse tipo, naturalmente, porque nós seguimos o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é amor, amor a todos indiscriminadamente, inclusive aos seus inimigos. Né? E Jesus ainda fala: oferecei a outra face. Caso batam na sua face, oferecei a outra face. Isso é o Evangelho de Jesus. E é o que o Espiritismo segue. Tá? Então, mas só de você pensar em fazer mal para alguém, você já está fazendo. Você já está enviando para ele uma mentalização negativa. Sua mesmo, sem precisar de nenhum amiguinho para ajudar. Você já enviou. E aquilo ali já causou um karma. Tanto, principalmente em você. Você vai prejudicar ele, só com esse pensamento você prejudica um pouquinho. Mas você gerou um karma que volta para você. Precisamos sempre lembrar da lei do retorno, que não falha. Não falha. E quando volta, por vezes volta muito mais forte. Então a onda, quando ela volta muito mais forte. Né? Você gera uma onda de vibração. Essa onda, às vezes, ela bate, ela gera outras vibrações, e aí, quando volta para você, volta muito forte. Portanto, parem imediatamente qualquer pensamento ruim para qualquer pessoa que você tenha na sua vida. Mentalize paz, mentalize amor. Quando eu digo mentalize, pense sempre positivamente, com amor para essa outra pessoa, com a compreensão espírita. E quando eu digo compreensão espírita, é aquela compreensão de que estamos todos evoluindo, estamos todos progredindo, é normal que as pessoas errem. Ah, mas ele errou muito comigo, ele foi muito malvado. Perdão, perdoe, perdoe, perdoe. E siga sua vida em frente, com o seu coração voltado para Jesus, na senda de Jesus. Essa é a grande mensagem aqui. Tá? Agora vamos ler a questão 550. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Resposta: todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria, que se pode explicar dessa maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência.
renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências deste ato. Não quer isto dizer que a sua alma fique para sempre condenada à desgraça. Não, mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais. Não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece, assim, taticamente, entre estes e o delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. Então, pessoal, mesmo que a gente tenha uma pessoa que não goste da gente, né, e que tenha provocado alguma ação desse tipo contra você, né, é só se manter sempre em oração de bons espíritos, com o seu mentor, com Deus, constante. Né, e a proteção vem para te proteger sempre, para sempre te dar auxílio. Né? E é comentado aqui também, eu queria só fazer um comentário, que o Espiritismo não acredita em que exista um diabo ou um satanás, né, como se fosse um ser mau, que tenha sido criado para ser mau. Né? O Espiritismo não acredita. O Espiritismo acredita em Deus único, único ser. E não existe uma dualidade, bem contra o mal, não existe. Né? Nenhum ser caído, não existe. Existem espíritos em evolução e espíritozinhos bem lá embaixo, na base da pirâmide, né? Na base da pirâmide, que ainda não se elevaram e que estão ainda no ranger de dentes, estão ainda com muito ódio, com muita raiva e que procuram esse tipo de oportunidade para exercer a sua raiva e o seu ódio. E aí, se você fomenta isso, então você gerou um karma para você também, negativo. Além de trazer essa aproximação com esse ser. E não é nunca uma aproximação de amor, de paz, de tranquilidade para o seu ser, para a sua alma. Então, pense bem sempre, antes de qualquer ação, ou pensar qualquer ação desse tipo. Né? A regra é amor constante, como Jesus nos passou. Né? Essa é a lei divina maior que tem. É amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Inclusive amar a todos, inclusive os inimigos, amar aos irmãozinhos que estão em evolução, como nós também, que erram, né? Mas que, aos pouquinhos, vão reconhecendo a jornada, vão reconhecendo a senda de Jesus e vão percebendo que nesse processo, cada vez mais, conforme você vai subindo, você vai ficando com mais felicidade, com mais entusiasmo, com mais prazer de vida, né? E sempre, cada vez mais também, cercada com bons espíritos. Então, a sua mentalização constante em Deus, na espiritualidade, do bem, né? Nos espíritos bondosos, no seu mentor, e seguimos em frente, sempre, tá? Sem pensar mal para ninguém. É isso, pessoal. Então, olha, hoje nós encerramos aqui na questão 550, então, tá? Na próxima, a gente vai falar sobre um tema super interessante, que é poder oculto, talismãs e feiticeiros. Será que existe? Será que tem talismã para dar sorte? Será que eu devo andar com algum talismã no bolso? Tudo isso a gente vai ler na próxima
na próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos. Até a próxima aula.